Pare por um momento, respire profundamente, porque o que começou a acontecer em 7 de março não é apenas mais um dia no calendário, algo no céu mudou. As energias do universo começaram a se mover de forma silenciosa, misteriosa e inquietante. Antigos astrólogos diziam que existem dias em que o cosmos envia sinais que poucos conseguem compreender, e este é um desses momentos. Se você sente que algo está estranho, pesado ou inexplicável ao seu redor, não é coincidência. As estrelas podem estar tentando revelar um aviso ou talvez preparar você para uma transformação que pode mudar completamente o seu destino. Na aurora silenciosa de 7 de março. Quando o céu ainda guarda os segredos da noite e o mundo desperta lentamente sob o olhar das estrelas, algo começou a se mover nas profundezas invisíveis do cosmos. Não foi um som que os ouvidos humanos pudessem escutar, nenhum sinal que pudesse ser visto com olhos comuns. Foi um movimento sutil, quase sagrado, daqueles que apenas os antigos sábios da astrologia sabiam reconhecer. Durante séculos, os observadores do céu escreveram em pergaminhos e mapas celestes que existem momentos raros em que os planetas formam uma dança invisível, uma coreografia cósmica que altera as correntes do destino humano. E naquele dia, 7 de março, essa dança começou. Os planetas não se movem ao acaso. Cada passo que dão no grande oceano do universo carrega uma vibração, uma influência, uma mensagem energética que atravessa o espaço e toca silenciosamente a vida na Terra. Quando certas posições se formam, quando certos ângulos surgem entre os astros, uma energia diferente começa a circular. Não é uma força que possa ser medida por máquinas ou números frios, mas algo que o espírito humano pode sentir profundamente, como um pressentimento no coração ou uma inquietação inexplicável na alma. Foi exatamente isso que muitos começaram a sentir. Uma sensação estranha no ar, um peso invisível nas decisões, pensamentos que surgem do nada, emoções que parecem mais intensas que o normal, como se o próprio universo tivesse sussurrando algo através do silêncio. Os antigos astrólogos da Babilônia e do Egito acreditavam que nesses momentos o céu abre um tipo de portal energético. Não um portal físico, mas um ponto de mudança no fluxo da realidade. Como se o destino, que normalmente segue um caminho tranquilo e previsível, de repente encontrasse uma encruzilhada invisível. E quando isso acontece, o mundo entra em um período de ambiguidade. Situações que pareciam estáveis começam a se transformar. Planos que pareciam seguros tornam-se incertos. Pessoas que estavam distantes reaparecem. Outras desaparecem sem explicação. Pequenas coincidências começam a se multiplicar, como se uma força maior estivesse reorganizando as peças de um grande tabuleiro invisível. Nada disso é realmente novo para quem estuda os movimentos do céu. Os antigos já diziam que existem dias em que os planetas criam uma tensão silenciosa no firmamento. Um tipo de eletricidade espiritual que percorre o campo energético da Terra. Não necessariamente algo negativo, mas certamente algo poderoso. Uma pressão cósmica que empurra a humanidade para mudanças inevitáveis. E quando essa pressão surge, muitas coisas ocultas começam a aparecer. Verdades escondidas emergem, emoções guardadas explodem, segredos que estavam enterrados no tempo encontram o momento certo para se revelar. É como se o universo estivesse iluminando cantos escuros da realidade que antes permaneciam invisíveis. Por isso, para muitos, o dia 7 de março pode ter trazido uma sensação difícil de explicar. Não exatamente medo, mas uma percepção de que algo está diferente. Uma inquietação leve, porém persistente. Como o vento que sopra antes de uma grande mudança no clima. Os astrólogos antigos chamavam esses períodos de dias de transição cósmica, momentos em que o destino coletivo da humanidade passa por pequenos ajustes, quase imperceptíveis, mas profundamente significativos. E nesses momentos, cada pessoa sente essa energia de maneira diferente.
Alguns percebem através de sonhos mais intensos, outros através de lembranças que retornam do passado. Alguns sentem uma vontade repentina de mudar algo em suas vidas, como se uma voz interior estivesse chamando por um novo caminho. Não é coincidência. Quando os planetas entram em certos alinhamentos, eles criam ondas energéticas que atravessam a consciência humana, como marés invisíveis que tocam nossas emoções, pensamentos e decisões. E o mais curioso é que essas ondas raramente são compreendidas no momento em que acontecem. Somente depois, olhando para trás, muitas pessoas percebem que aquele dia específico marcou o início de algo importante. Uma conversa inesperada, uma decisão aparentemente pequena, um encontro improvável, eventos que no futuro revelarão ter sido o primeiro passo a uma transformação muito maior. Assim funciona a linguagem silenciosa do cosmos. O universo raramente grita, ele sussurra. Ele move pequenas peças. Ele cria coincidências misteriosas que parecem aleatórias, mas que fazem parte de um desenho muito mais vasto. E para aqueles que sabem observar os sinais, que sabem sentir as vibrações sutis do céu, dias como o 7 de março nunca são apenas mais um dia comum. São momentos em que o destino começa a se reorganizar, momentos em que a energia do universo se torna mais intensa, mais profunda, mais misteriosa, momentos em que algo invisível começa a despertar. Há momentos raros na jornada do tempo em que o mundo parece diferente, como se uma névoa invisível descesse lentamente sobre a realidade. As ruas continuam as mesmas, o céu permanece acima de nossas cabeças, o sol ainda nasce e se põe como sempre fez, mas de alguma maneira. Difícil de explicar, tudo parece mais silencioso, mais profundo, mais misterioso. Os antigos mestres da astrologia chamavam esse fenômeno de o espessamento do véu espiritual. Eles acreditavam que o universo não é feito apenas de matéria e estrelas visíveis. Existe também um plano invisível, um reino sutil, onde as energias, os presságios e os destinos, ainda não revelados, começam a se formar. Entre o mundo humano e esse plano silencioso, existe um véu, um limite delicado que normalmente mantém separados os mistérios do cosmos e a vida cotidiana dos homens. Na maioria dos dias, esse véu permanece estável e tranquilo, permitindo que a humanidade siga seu caminho sem perceber os movimentos mais profundos do universo. Mas existem datas raras, momentos específicos marcados pelos antigos mapas celestes, em que o alinhamento dos planetas altera a vibração do céu. Quando isso acontece, esse véu torna-se mais espesso, mais denso, como se as duas dimensões da existência se aproximassem por um breve instante. E quando isso ocorre, o mundo começa a sentir, não de forma clara ou racional, mas através de sensações sutis que surgem no coração das pessoas. Uma inquietação sem motivo aparente. Uma sensação de que algo está prestes a acontecer. Um silêncio estranho no ar, como se o próprio universo estivesse observando. Os antigos astrólogos observavam esses sinais com grande respeito nos templos da Babilônia e nas bibliotecas sagradas de Alexandria. Textos antigos mencionavam que quando o véu espiritual se tornava mais espesso, os sonhos humanos começavam a mudar. Tornavam-se mais vívidos, mais simbólicos, mais carregados de mensagens misteriosas. Muitos acordavam lembrando fragmentos de imagens estranhas. Portas antigas, caminhos desconhecidos, figuras envoltas em luz ou sombra, símbolos que pareciam não fazer sentido naquele momento, mas que carregavam uma sabedoria profunda e escondida nas camadas do inconsciente. Segundo essas tradições, nesses períodos, o espírito humano se torna mais sensível às correntes invisíveis do universo. A mente racional ainda tenta manter o controle, mas algo mais antigo dentro de nós começa a despertar. Uma percepção intuitiva que existe muito antes da lógica, muito antes da ciência,
muito antes das palavras. É por isso que nesses dias as emoções parecem diferentes. Pequenas coisas podem tocar profundamente o coração. Uma lembrança antiga pode surgir de repente, trazendo sentimentos que estavam esquecidos há anos. Uma conversa simples pode parecer carregada de significado, como se cada palavra tivesse um peso maior do que o normal. Os antigos diziam que, quando o véu espiritual se adensa, o tempo também parece se comportar de forma curiosa. Alguns momentos passam lentamente, quase suspensos no ar, enquanto outros acontecem com rapidez inesperada. Encontros improváveis acontecem. Coincidências começam a surgir com uma frequência quase impossível de ignorar. E muitos começam a perguntar a si mesmos uma pergunta silenciosa: seria apenas acaso ou um sinal? Para os sábios da astrologia antiga, nada disso era acaso. Eles acreditavam que o universo fala através de sinais sutis, não através de vozes altas ou eventos grandiosos, mas através de pequenos movimentos invisíveis que reorganizam a realidade de forma lenta e misteriosa. Quando o véu espiritual se torna mais espesso, essas mensagens cósmicas começam a se infiltrar no mundo humano, às vezes através de sonhos, às vezes através de intuições repentinas, às vezes através de acontecimentos aparentemente simples que carregam uma importância oculta. E nesse estado entre o visível e o invisível, a humanidade entra em um território sagrado de transição. Não é um tempo de certezas absolutas. Pelo contrário, é um tempo de perguntas. Um tempo em que a realidade parece mais ambígua, mais complexa, mais cheia de camadas invisíveis. Mas os antigos mestres sempre lembravam que esse período não era algo a temer. Era, na verdade, um convite. Um convite para escutar mais profundamente, para observar os sinais da vida com mais atenção, para perceber que o universo está constantemente em movimento, guiando silenciosamente os caminhos de cada ser humano. Quando o véu espiritual se torna mais espesso, a alma humana recebe uma rara oportunidade. Sentir a proximidade do mistério cósmico é como caminhar por uma antiga floresta ao amanhecer, quando a névoa cobre o chão e cada árvore parece guardar um segredo antigo. Não é um momento de pressa, é um momento de contemplação, porque nesses instantes algo muito antigo desperta dentro de nós, uma memória profunda que lembra que não estamos separados do universo. Somos parte dele, somos feitos da mesma poeira das estrelas que brilham no céu noturno. E quando os planetas movem suas energias e o véu espiritual se torna mais denso, talvez o cosmos esteja apenas tentando nos lembrar de algo que a humanidade esqueceu há muito tempo: que existe muito mais mistério entre o céu e a terra do que os olhos podem ver. Nas tradições mais antigas da astrologia e do misticismo, sempre se diz que o universo não abre portas de transformação apenas através da luz. Muitas vezes, os portais mais poderosos surgem nas sombras, nos momentos de dúvida, de confusão e de silêncio interior. São períodos em que o mundo parece mergulhado em uma atmosfera densa, como se algo invisível estivesse reorganizando as forças do destino por trás do véu da realidade. E quando esse tipo de momento chega, os antigos mestres observavam o céu com profunda atenção. Eles sabiam que certos movimentos planetários não anunciam apenas acontecimentos externos, mas o nascimento de um portal energético que pode alterar profundamente o caminho de muitas vidas. Um portal não é uma porta que se abre diante dos olhos humanos. Não é algo que se possa tocar ou atravessar fisicamente. É uma mudança no fluxo invisível das energias que conectam o cosmos à consciência humana. É como se o rio do destino, que normalmente corre em uma direção tranquila, encontrasse de repente uma nova passagem, um novo caminho que leva a territórios desconhecidos. E quando isso acontece, a vida começa a apresentar sinais estranhos. Situações que antes pareciam estáveis começam a se dissolver lentamente. Certas relações entram
em momentos de silêncio ou de confronto inesperado. Planos cuidadosamente construídos começam a encontrar obstáculos misteriosos, como se o universo estivesse dizendo que o caminho antigo já não pertence mais ao futuro. Para quem observa apenas com os olhos da lógica, esses momentos podem parecer caóticos, até mesmo preocupantes. Mas os sábios da antiguidade ensinavam algo diferente. Quando o destino começa a se desorganizar, muitas vezes é porque algo novo está tentando nascer. É nesse ponto que o portal da transformação começa a agir. Primeiro, ele trabalha nas camadas invisíveis da alma humana. Pensamentos antigos começam a perder força. Desejos que antes pareciam importantes começam a parecer vazios. Uma inquietação silenciosa surge dentro do coração, como uma bússola interior tentando apontar para uma nova direção. É um processo delicado, porque a transformação verdadeira raramente acontece de maneira confortável. Ela exige que velhas estruturas se quebrem, que antigas certezas desapareçam, que a mente aceite caminhar por territórios onde ainda não existe segurança. Os antigos textos astrológicos descreviam esse momento como a travessia de uma noite espiritual. Não uma noite de escuridão absoluta, mas um crepúsculo misterioso onde a luz antiga desaparece antes que a nova luz possa surgir. Durante essa travessia, muitas pessoas sentem que algo dentro delas está mudando, mesmo que não consigam explicar exatamente o que. Uma sensibilidade maior aparece. Pequenos acontecimentos ganham um significado inesperado. Uma frase ouvida por acaso pode tocar profundamente o coração, como se carregasse uma mensagem escondida. É o universo falando em linguagem simbólica, porque quando o portal da transformação se abre, a vida começa a comunicar-se através de sinais. Coincidências tornam-se mais frequentes. Encontros improváveis acontecem. Caminhos que pareciam fechados começam a revelar pequenas aberturas. Nada disso acontece por acaso. Os antigos acreditavam que o cosmos é uma inteligência viva, uma grande consciência que observa e orienta o fluxo da existência. Quando chega o momento certo para uma mudança importante, essa consciência começa a reorganizar os eventos da vida humana, criando oportunidades que muitas vezes surgem disfarçadas de desafios. É por isso que os períodos de sombra carregam um poder tão profundo. Dentro da escuridão simbólica existe um espaço fértil, onde novas possibilidades podem nascer. Assim como a semente precisa da terra escura para germinar, o espírito humano muitas vezes precisa atravessar momentos de incerteza para descobrir sua verdadeira força. E quando o portal finalmente se abre completamente, algo dentro da pessoa começa a despertar, uma clareza nova surge, um entendimento silencioso sobre aquilo que precisa ser deixado para trás. Uma coragem inesperada aparece, permitindo que decisões importantes sejam tomadas com uma força que antes parecia impossível. Nesse momento, o destino começa a se reorganizar. Caminhos diferentes surgem. Pessoas que pertencem a um novo ciclo entram na vida quase como se fossem guiadas por forças invisíveis. Ideias e oportunidades aparecem em momentos que parecem perfeitamente sincronizados. O que, e antes parecia, confusão, revela-se então como parte de um grande processo de renovação. Os antigos chamavam isso de renascimento espiritual, não necessariamente algo dramático ou visível para o mundo exterior, mas uma mudança profunda na forma como a pessoa enxerga a própria existência. Uma nova consciência começa a nascer, mais alinhada com o propósito verdadeiro da alma. E assim, aquilo que começou como um período sombrio transforma-se lentamente em uma porta para um novo capítulo da vida. Porque o universo raramente cria o caos sem um motivo. Por trás de cada momento de incerteza, existe um movimento silencioso do cosmos, preparando o terreno para algo maior. E aqueles que conseguem atravessar esse portal com coragem e consciência descobrem, no final da jornada, que as sombras nunca foram o fim do caminho. Elas eram apenas a passagem secreta para uma transformação muito mais poderosa do que poderiam imaginar
Há períodos na história do céu em que certas almas sentem um chamado do universo com muito mais intensidade do que outras. Os antigos astrólogos, aqueles que passavam noites inteiras observando as estrelas em silêncio profundo, sabiam que nem todos os corações vibram da mesma forma diante dos movimentos do cosmos. Alguns espíritos são naturalmente mais sensíveis às correntes invisíveis que atravessam o firmamento. São como instrumentos delicados que captam melodias que a maioria das pessoas nem sequer percebe. Quando os planetas entram em certos alinhamentos misteriosos, quando as forças celestes começam a se reorganizar em padrões raros e complexos, essas almas sensíveis tornam-se as primeiras a sentir a mudança. Não porque sejam mais fracas, mas porque carregam dentro de si uma ligação mais profunda com as energias do universo. E é nesses momentos que o grande teste começa. Os antigos chamavam esse período de prova do espírito, um tempo em que o cosme os observa silenciosamente como cada ser humano reage diante das pressões invisíveis da transformação. Não é um castigo, nem uma punição enviada pelas estrelas. É, na verdade, uma oportunidade sagrada de crescimento, uma forma através da qual o universo revela a verdadeira força que existe dentro de cada alma. Para os signos mais sensíveis do zodíaco, esse tipo de momento pode parecer intenso, quase esmagador em certos instantes. Emoções surgem com mais profundidade, pensamentos tornam-se mais reflexivos. Pequenas situações da vida cotidiana passam a carregar um peso simbólico muito maior. Às vezes surge a sensação de estar caminhando em uma estrada coberta por neblina. A direção ainda existe, mas não pode ser vista com clareza total. O coração percebe que algo está mudando, mas a mente ainda tenta compreender qual será o próximo passo. É exatamente aí que o universo começa a observar. Os antigos mestres espirituais diziam que, quando as estrelas criam esse tipo de tensão energética, o objetivo não é quebrar o espírito humano, mas revelar sua verdadeira natureza. Como o fogo que testa a pureza de um metal precioso, essas fases intensas mostram quais partes da alma são fortes e quais ainda precisam ser transformadas. Algumas pessoas reagem com medo diante dessas energias. Sentem-se perdidas, confusas, desejando que tudo volte a ser como antes. Mas aqueles que possuem um espírito mais desperto começam a perceber algo diferente, escondido dentro dessa turbulência invisível. Eles percebem que cada desafio carrega uma mensagem, cada obstáculo surge como uma pergunta silenciosa do universo. Você está pronto para evoluir? Você tem coragem de deixar para trás aquilo que já não pertence ao seu caminho? Você consegue confiar na sabedoria invisível que guia o fluxo da vida? Essas perguntas não aparecem escritas em palavras. Elas surgem através das experiências, através de encontros inesperados, através de escolhas difíceis, através de momentos em que a pessoa precisa decidir entre permanecer na segurança do passado ou caminhar em direção ao desconhecido. Para os signos sensíveis, essa fase pode despertar uma percepção muito profunda sobre si mesmos. Velhos medos podem emergir, não para destruir, mas para serem finalmente compreendidos e superados. Antigos padrões emocionais podem aparecer novamente como ecos de histórias que ainda precisam ser encerradas. E tudo isso acontece sob o olhar silencioso das estrelas. Os astrólogos antigos acreditavam que o universo possui uma sabedoria imensa e paciente. Ele não apressa o crescimento humano. Ele cria ciclos, fases, momentos específicos em que cada pessoa recebe exatamente o tipo de experiência necessária para expandir sua consciência. Por isso, quando o teste cósmico chega, ele raramente é fácil, mas ele também nunca é inútil. Dentro de cada dificuldade existe uma oportunidade escondida. Dentro de cada dúvida existe uma chance de encontrar uma verdade mais profunda. E dentro de cada momento de pressão espiritual existe a possibilidade de despertar uma força interior que talvez nunca tivesse aparecido em tempos tranquilos. Os antigos também ensinavam que aqueles que atravessam esses testes com coragem acabam desenvolvendo uma espécie de sabedoria silenciosa
um entendimento mais amplo sobre a natureza da vida, do destino e da própria alma. Eles aprendem a confiar mais na intuição do que no medo. Aprendem a perceber que o universo não trabalha contra eles, mas sim a favor de sua evolução, mesmo quando os caminhos parecem difíceis de compreender. E quando o ciclo finalmente passa, quando os planetas seguem seus movimentos e as energias começam a se suavizar novamente, algo dentro dessas pessoas já não é o mesmo. Elas saem desse período mais fortes, mais conscientes, mais conectadas com sua própria essência espiritual. Porque o verdadeiro propósito do teste nunca foi criar sofrimento. O verdadeiro propósito sempre foi revelar o poder escondido dentro da alma humana. E aqueles que conseguem atravessar esse momento com fé, paciência e coragem descobrem algo que os antigos sábios sempre souberam, que as estrelas não testam aqueles que são fracos. Elas testam aqueles que estão destinados a se tornar muito mais fortes. Em certos momentos da história do céu, quando os planetas traçam caminhos incomuns, e as constelações parecem guardar um silêncio mais profundo que o habitual, os antigos sábios sabiam reconhecer um sinal raro, o anúncio de um novo ciclo prestes a nascer. Não era algo visível para todos, nem algo que pudesse ser explicado com facilidade. Era apenas uma sensação que surgia lentamente, como uma mudança quase imperceptível no vento antes de uma grande transformação. Os observadores das estrelas, aqueles que dedicavam suas vidas a decifrar os segredos do firmamento, acreditavam que o universo sempre envia sinais antes de iniciar um novo capítulo no destino humano. Esses sinais raramente aparecem de forma clara. Pelo contrário, surgem muitas vezes envoltos em mistério, ambiguidade e até mesmo uma certa confusão. É como se o cosmos falasse em enigmas. E quando esses enigmas começam a surgir na vida das pessoas, muitos interpretam como caos, como incerteza, como um período difícil de compreender. Mas os antigos ensinavam algo muito diferente. Eles diziam que quando a realidade parece mais misteriosa e imprevisível, muitas vezes é porque uma força maior está silenciosamente reorganizando o destino. É nesse momento que o sinal secreto aparece. Não é um sinal que cai do céu em forma de trovão ou revelação grandiosa. Ele surge de maneira delicada, quase invisível. Às vezes aparece através de uma coincidência que parece impossível de ignorar. Outras vezes, através de um encontro inesperado que muda o rumo de uma história. Em certos casos, surge como uma ideia repentina que nasce dentro da mente, como se tivesse sido sussurrada por alguma inteligência invisível. Para aqueles que caminham distraídos pela vida, esses sinais passam despercebidos. Mas para aqueles que possuem um espírito atento, uma sensibilidade mais profunda para as correntes do universo, esses pequenos acontecimentos começam a formar um padrão, um desenho invisível que aponta para algo maior que está começando a se formar. Os antigos chamavam isso de o despertar de um novo ciclo. Assim como as estações mudam lentamente ao longo do ano, o destino humano também passa por fases de transformação. Existem períodos de estabilidade, momentos em que tudo parece seguir um caminho conhecido e previsível, mas existem também fases em que o universo decide mover as peças do grande tabuleiro da existência. E quando isso acontece, o mundo entra em um estado de transição. Durante esses períodos, muitas coisas começam a mudar ao mesmo tempo. Velhas estruturas começam a perder força. Ideias antigas deixam de fazer sentido. Pessoas sentem uma necessidade silenciosa de buscar algo diferente, mesmo que ainda não saibam exatamente o que estão procurando. É como se o espírito humano começasse a ouvir um chamado distante, um chamado para evoluir, um chamado para abandonar caminhos que já não pertencem ao futuro, um chamado para despertar uma nova forma de enxergar a própria vida. Os astrólogos antigos acreditavam que esse tipo de momento era extremamente poderoso, porque marcava o nascimento de possibilidades que antes não existiam.
O universo, segundo eles, é uma força viva que constantemente cria novas oportunidades de crescimento para aqueles que estão dispostos a observar os sinais. Mas existe um detalhe importante: esses novos ciclos raramente começam com clareza total. No início, eles aparecem disfarçados de incerteza. As pessoas sentem que algo está mudando, mas ainda não conseguem ver exatamente o que será construído a partir dessa mudança. E isso faz parte do mistério, porque o universo não revela todos os seus planos de uma só vez. Ele permite que o ser humano caminhe passo a passo, descobrindo gradualmente o significado de cada transformação. É assim que as grandes mudanças começam. Não com explosões grandiosas, mas com pequenos movimentos invisíveis. Pequenas decisões, pequenos encontros, pequenas ideias que surgem aparentemente sem motivo, e com o passar do tempo, esses pequenos elementos começam a se conectar, formando um novo caminho que antes parecia impossível de imaginar. É por isso que os antigos mestres da astrologia sempre aconselhavam atenção nos momentos de ambiguidade. Quando o mundo parece mais incerto, quando a realidade parece envolta em mistério, muitas vezes é porque o destino está sendo reescrito em silêncio. Algo maior está se preparando. Um novo capítulo está começando a tomar forma. E aqueles que conseguem perceber os sinais, aqueles que escutam os sussurros do cosmos e confiam na sabedoria do tempo, descobrem que estavam vivendo exatamente no momento em que o universo começou a abrir uma nova porta para o futuro. Uma porta que talvez tenha permanecido invisível durante muito tempo, mas que agora começa lentamente a revelar seu brilho oculto entre as estrelas. Porque no grande relógio do cosmos, cada momento de confusão pode ser apenas o primeiro anúncio de algo extraordinário que está prestes a nascer. E assim, quando a noite parece mais silenciosa e o céu guarda seus segredos mais profundos, lembre-se de algo que os antigos astrólogos sempre sussurravam aos que buscavam compreender o destino. Nada no universo acontece por acaso. Cada estrela que se move, cada energia, e que atravessa o céu. Cada pressentimento que toca o coração humano faz parte de uma dança cósmica muito maior do que podemos imaginar. Talvez este momento pareça confuso, talvez as sombras pareçam mais densas, talvez o caminho à frente ainda esteja coberto por mistério, mas é exatamente nesses instantes que o universo começa a escrever os capítulos mais importantes da nossa história. Porque quando as estrelas criam silêncio, elas estão preparando revelações. Quando o destino cria dúvidas, ele está preparando transformação. E quando o cosmos parece envolto em mistério, é porque algo extraordinário já começou a despertar. Por isso, erga os olhos para o céu, escute a voz tranquila do seu espírito e confie no movimento invisível das estrelas, porque o universo nunca fecha um ciclo sem abrir, ao mesmo tempo, um novo caminho de luz para aqueles que têm coragem de seguir os sinais do infinito.